Essa é a nossa última aula sobre as propriedades periódicas, falando hoje sobre densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Essas propriedades não são lá tão periódicas assim, mas de vez em quando são cobradas de você aí, então vamos tentar entender aí o que for possível sobre densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, tá ok? Bom, a densidade a gente já sabe que é uma relação entre a massa e o volume ocupado por uma determinada amostra, tá? Matematicamente, densidade igual a massa dividido pelo volume, ok? Vamos tentar fazer uma análise em cima da fórmula matemática para a gente conseguir entender um pouco a variação da densidade, tá? Então olha só, vamos considerar aqui átomos pequenos e átomos grandes, tá ok? Note que os átomos pequenos têm um melhor empacotamento. Eu tenho a mesma quantidade de átomos ali. Então o empacotamento dos menores é melhor, ou seja, átomos menores ocupam um volume mais baixo, o que acarretaria numa densidade mais elevada, ok? Porém, átomos menores têm massa menor, o que levaria a uma densidade menor. Então, na verdade, há um equilíbrio entre quantidade de massa e volume de empacotamento, para que haja a maior densidade possível. E os elementos de maior densidade, essa melhor relação, é encontrada na região de baixo e do centro da tabela periódica, sendo ali o ósmio o elemento de maior densidade na tabela, com 22,58 gramas por centímetro cúbico, tá? O irídio do lado dele é muito próximo, 22,56, são os dois de maior densidade. Para você ter uma ideia de quanto eles são densos, se você pegasse uma caixinha de leite cheia de água, teria 1 quilo. Uma caixinha de leite cheia de ósmio daria mais de 22,5 kg. Então é extremamente denso o ósmio, ok? O ósmio é esse metal aqui da foto, utilizado para fazer ponteira de pena, né, de caneta, tinteiro e bússolas, tá? Na agulha da bússola, para que numa pequena quantidade eu tenha uma massa grande do material que sente bastante essa variação do campo magnético da Terra. Tranquilinho? Beleza? Falando agora de ponto de fusão e de ebulição, o ponto de fusão é a temperatura na qual eu vou ter a passagem do sólido a líquido e o ponto de ebulição de líquido a gasoso, correto? De forma geral, como varia na tabela periódica os pontos de fusão e de ebulição? Eles aumentam para baixo e para o centro da tabela periódica, sendo o tungstênio o elemento de maior ponto de fusão. Esses são os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição dele, tá? O carbono, por exemplo, que está bem fora dessa região, está lá bem para cima e na parte de fora, tem um ponto de fusão bastante elevado também, bem próximo do ponto de fusão do tungstênio. Então há bastante irregularidade, tá? Como, por exemplo, na família 1 e 2, que ao invés de crescer para baixo, cresce para cima, tá? Então nas famílias 1 e 2, o ponto de fusão e ebulição cresce para cima. Para o resto da tabela, para baixo e para o centro. Belezinha? Legal, agora é aquela hora de fazer um exercício. Para, não vai sair do vídeo. É no exercício que você vai entender tudo o que você precisa, tá bom? Então aqui na descrição eu vou deixar um link também para caso você queira resumos teóricos, mais exercícios, listas de exercícios, um monte de coisa. Tem o link aí do site do Professor Marcos, combinado? Então bora lá pro nosso exercício. De volta com vocês aqui nesse videocício. Ele dá este gráfico aqui pra gente com algumas curvas e faz algumas afirmações para que a gente diga qual é a correta. Na letra A ele fala em caráter metálico. Então nós estamos analisando a variação da propriedade periódica em função do número atômico. As propriedades periódicas têm uma variação regular durante o crescimento do número atômico. Então elas crescem e caem, ou caem e crescem. Isso não é característico do A. O A seria uma propriedade totalmente aperiódica, como a massa molar, por exemplo, que só cresce com o crescimento do número atômico, ok? Na letra B,
ele fala que corresponde à variação do ponto de ebulição à curva B. Note que a curva B não varia. E há uma modificação no ponto de fusão e de ebulição conforme cresce o número atômico. Então, não é também. Legal? Na letra C, ele fala que B corresponde à variação do raio atômico. Mais uma vez, o crescimento do número atômico estaria fazendo variar o raio, ok? Que fosse na família aumentando para baixo ou no período diminuindo para a direita. Mas teria que haver variação. Isso também não é o raio. A letra D, a curva C, corresponde à variação do ponto de fusão. Note que conforme aumenta o número atômico, a propriedade sobe e depois cai. Isso é característico do ponto de fusão, que de fora para dentro da tabela vai crescendo conforme cresce o número atômico e depois caindo para as extremidades. Então a resposta é letra D. Ok? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora, a gente finaliza por aqui, espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marques e também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!